Tradicionalmente, tem-se atribuído a autoria do Pentateuco a Moisés. Mas será que podemos ter certeza de que Moisés é mesmo o autor do Pentateuco? Será que é possível verificar essa informação? O próprio Pentateuco e o cânon hebraico nos mostram que Moisés é o seu autor, tanto com relação ao seu conteúdo, como também ao que ali está escrito. Tanto a tradição, seja ela judaica como cristã, associou o Pentateuco a Moisés. E para os conservadores, o Pentateuco é uma obra mosaica. Mas para aqueles críticos que questionaram mais recentemente, o Pentateuco é um mosaico literário, um ajuntamento de trechos produzidos em várias épocas da história de Israel, até que eles foram compilados, ajuntados, finalmente no período pós-exílico. Mas o que nos leva a associar o Pentateuco a Moisés? O Pentateuco nos mostra Moisés como mediador da lei que está contida ali, como nós podemos ver em vários trechos, como por exemplo o Êxodo 20, versos 22 e 23, que nos diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei: Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Deus diz para Moisés dizer algo para os israelitas. Moisés é claramente colocado nesse texto como mediador da palavra de Deus. Deus, falando com esse mediador humano, o instrui a dizer algo aos israelitas, funcionando nesse papel de mediador ou legislador da antiga lei de Israel. Em Êxodo 24:3, depois que Deus revelou aquilo que é chamado de Código da Aliança, que vai dos capítulos 20 a 23, Moisés desce do Monte Sinai e se comunica com Israel e diz: Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então, nós podemos ver Moisés se dirigindo ao povo para transmitir as palavras que o Senhor havia dito a ele. Ou seja, ele novamente está numa posição de mediador das instruções divinas. E o próprio povo reconhece que as palavras são do Senhor e não de Moisés. Levítico 1:1 também mostra como Moisés funcionava como mediador. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: Diga o seguinte aos israelitas. E na sequência nós temos uma série de instruções rituais, como o povo deveria oferecer sacrifícios. Mas Moisés não é apenas um mediador. Ele é retratado no Pentateuco como redator do conteúdo que ali se encontra. Existem várias passagens indicando isso, como por exemplo Êxodo 17:14, que diz o seguinte: Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isto no rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Sem dúvida, Moisés foi mais do que um autor. Ele foi o sintetizador de tradições orais e, quem sabe, até escritas, que remontavam ao tempo dos patriarcas. E nós também devemos nos perguntar: por que o Pentateuco foi escrito? Todo livro, quando é escrito, tem um objetivo. E Deus, através de Moisés, tinha um objetivo primário ao mandar escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés precisava dar a Israel sua história passada, a qual definia o significado, a identidade e o destino de Israel como povo eleito de Deus. Cada comunidade política ou religiosa precisa ter uma lembrança de sua história que defina a comunidade e a distinga das demais.
precisa conhecer as suas origens. Os 5 livros receberam sua forma mosaica final lá nas Campinas de Moabe, por volta do ano de 1445 a.C., pouco antes de Israel entrar na Terra Prometida e assumir sua plena condição como nação independente. Seus 5 livros deram a Israel a perspectiva divina sobre o surgimento do universo e também da nação israelita, e também sobre o papel que ela desempenharia no plano de Deus. Nós precisamos lembrar que Israel havia convivido durante 400 anos com uma nação extremamente idólatra como era o Egito. E além disso, nesses 400 anos, nada é dito a respeito de algum líder que orientasse o povo nos caminhos do Senhor. Assim, era extremamente necessário ao povo saber quem era o Deus deles, saber quem era o Deus libertador e aquele que os guiaria à terra prometida. Tais noções eram fundamentais, pois ao chegar à terra prometida, Israel se defrontaria com a mais idólatra e imoral das antigas culturas do Oriente Médio, os cananeus. Assim, o objetivo de Gênesis dos demais livros do Pentateuco era mostrar ao povo de Israel quem era o seu Deus, aquele que criou os céus e a terra, o Deus que os libertou da escravidão e com esse povo escolhido fez uma aliança para abençoar todas as nações. Amém.